Invisibilidade de registro civil na garantia do acesso à dignidade no Brasil. É um tema de uma redação que já caiu no Enem. Esta aula aqui vai ser apenas sobre a introdução. Pode ser feita a introdução de várias formas. Eu vou explicar aqui uma forma que é boa, que garante 900 mais. Inclusive eu quero usar essa forma no dia do Enem, esse modo. Primeiro você vai colocar uma frase colocando as palavras-chave do tema. Por exemplo, a invisibilidade do registro civil prejudica a garantia do acesso à dignidade. Essa é a minha primeira frase da introdução. Você coloca primeiro uma frase. A frase, de preferência, coloca a palavra-chave do tema. Lembrando que você poderia ter colocado a invisibilidade do registro civil é um problema. Sim, óbvio que é um problema. Por exemplo, essa segunda frase aqui. Essa frase aqui não é uma frase boa. Por quê? Que você fala que a invisibilidade é um problema. Isso é óbvio que é um problema, mas qual o problema é? Você tem que exemplificar. Por isso que eu coloquei. A invisibilidade do registro civil prejudica a garantia do acesso à dignidade. Mas poderia ser também prejudica a garantia do acesso ao trabalho, ou então à educação, ou então ao direito ao voto. É bom você colocar exemplos, até porque eles já servem como sinônimos da dignidade. Aí uma dica que é importante: se você colocar a palavra ao no modo masculino, é porque tem que colocar a com crase no modo feminino. Vou deixar aqui até em verde para você perceber. Em verde, eu deixei em verde para você perceber que tem que colocar crase. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, a dignidade, que é o tema. Anota aí. Crase, cuidado com crase. Se usar ao no modo masculino, usa a com crase no modo feminino. Continuando. Após você fazer essa primeira frase, você vai ter que explicar. Aí você explica: isso se perpetua por haver carências de fiscalizações. Você vai ter que explicar o porquê que ocorre a perpetuação dessa primeira frase. Vai ter que explicar a primeira frase. Que efetuem as políticas públicas para pessoas que não têm. Lembrando, tem com acento plural, tem sem acento singular. Vou deixar até em verde aqui também para você prestar atenção mais tarde. Lembrando, se tiver acento é porque é no singular ou no plural. Se tivesse acento é porque é no singular. Eu vou deixar aqui em verde para você prestar atenção. Primeiro presta atenção, crase, depois no acento. Aí você vai ter que explicar a primeira frase. Isso se perpetua por haver carência de fiscalizações, que efetue as políticas públicas para pessoas que não têm acesso ao cartório. Pronto, essa é a explicação. Essa primeira frase é uma frase. Depois aqui a segunda frase é para você explicar a primeira frase, explicar o porquê que ocorre.
Porque no Enem você não pode apenas falar se acontece algo ou não acontece. Tem que explicar o porquê que ocorre isso, o motivo da perpetuação, porque que esse problema dura gerações. Agora, a terceira frase e a última parte da introdução, você vai antecipar a argumentação. Isto é, por exemplo, se a sua argumentação vai ser sobre educação, você vai falar aqui agora sobre educação. Se vai ser sobre especificamente sobre o trabalho, sobre o Ministério do Trabalho, você vai ter que falar sobre o Ministério do Trabalho. Se vai ser sobre o egoísmo da população, ou então a omissão do governo, você vai ter que explicar aqui. É nessa parte que você vai ter que fazer o seu projeto do texto. Isso é, a antecipação da argumentação, que é dos próximos parágrafos. Neste caso, eu vou falar sobre a omissão estatal e a negligência educacional na argumentação. Eu vou colocar aqui agora. Para amenizar tal nefasta realidade, o governo deve investir em projetos pedagógicos de orientação. Lembrando, ao você iniciar essa segunda frase, você tem que iniciar com algum conectivo. Eu usei o conectivo isso, por exemplo. Você poderia começar assim também. A invisibilidade do registro civil prejudica a garantia do acesso à dignidade. Ponto, continuação, perpetuando por haver carências de fiscalizações. No entanto, isso está errado. Você não pode começar o outro período com o verbo. Isso aqui é truncamento. Na redação se chama de truncamento. Pode ser confuso porque na fala do dia a dia nós falamos assim, com truncamento, mas na escrita não pode. Então você tem que começar com algum conectivo. Nesse caso, eu vou usar o conectivo isso. Isso se perpetua por haver carência de fiscalizações. Então anota sempre. Sempre use conectivos para ligar um período ao outro. Período é isso aqui antes do ponto, uma frase antes do ponto. Qual conectivo eu usei para conectar essa frase aqui, antecipação da argumentação? Eu usei o conectivo tal. Então, cuidado com os conectivos. Tal é um ótimo conectivo. Vou deixar aqui em vermelho os conectivos para prestar atenção. Os conectivos que você pode usar, por exemplo, conectivos tal, esse, essa, isso, nesse sentido, nessa óptica, nesse viés, em tal contexto, diante disso, dessa forma, desse modo, com efeito. Esse último conectivo com efeito pode ser usado em todos os sentidos. Todavia, porém, mas, no entanto, cuidado. No entanto, também, pois alguns conectivos têm funções diferentes. Por exemplo, você vai usar o todavia, porém, no entanto, em caso de adversidade, quando é uma ideia oposta. Esses conectivos, tal, esse, nesse sentido, é para exemplificar algo similar. Dessa forma, desse modo. E o com efeito, você pode usar em todas as situações, porque ele serve para tudo. Mas cuidado, por exemplo, esses primeiros conectivos, eles não precisam ser isolados com vírgula.
No entanto, todos esses conectivos aqui têm que ser isolados com vírgula para ligar um período ao outro. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui também. Dessa forma, isso aqui é um ótimo conectivo que poderia ser usado. Dessa forma, o governo deve investir em projetos pedagógicos de orientação. Lembrando que, se você prestar atenção, você vai ver. Eu coloquei uma vírgula aqui para isolar esse conectivo, porque sempre que você for ligar um conectivo de um período, por exemplo, esse período aqui ao outro período, que é esse aqui, sempre que você for ligar dois períodos, você vai ter que isolar o conectivo com vírgula, em exceção do tal, esse, essa, isso. Eu poderia ter colocado também aqui, nesse sentido. Nesse sentido, o governo deve investir em projetos pedagógicos. Nesse viés, o governo deve investir em projetos pedagógicos. Aqui também eu poderia colocar nessa óptica, eu poderia ter colocado aqui também. Nessa óptica, vírgula. Então, a aula de hoje vai ser sobre a introdução. O que você tem que colocar na introdução? A primeira frase, a segunda frase, explicando a primeira frase, e depois a antecipação da argumentação. Por quê? Na minha argumentação, eu vou falar sobre o governo e sobre as escolas, então por isso que eu coloquei. O governo deve investir em projetos pedagógicos de orientação. Se você reparar, esse tipo de introdução, ele meio que dá um gostinho da conclusão, porque se você falar assim, o governo deve investir, você vai estar antecipando a proposta de intervenção, o que será feito para poder amenizar o problema, que será abordado na conclusão. Então é por isso que você bota esse projeto de texto. Antes de fazer a introdução, penso que vai colocar na argumentação e na conclusão, porque você vai ter que abordar aqui antes, na introdução. A introdução é mais simples, mas com a prática você domina isso aqui fácil, fácil. Lembrando também das regras gramaticais. Tem com acento plural. A maioria dos verbos, se tiver acento é plural, se tiver sem acento é singular. E a com crase. Se usar ao no modo masculino, usa a crase no modo feminino. Particularmente, eu gosto de usar o conectivo isso, nessa segunda frase. Isso se perpetua por haver carência de fiscalizações. Aqui você pode usar qualquer um, pode usar nesse viés, desse modo, nesse sentido, ou então daquele outro jeito que eu falei. Esse cenário nefasto, por exemplo, esse cenário nefasto ou em tal cenário nefasto, acho que fica melhor assim. Em tal cenário nefasto, vírgula, o governo deve investir em projetos pedagógicos. Enfim, a introdução é isso, essa parte aqui. Na próxima aula vai ser sobre argumentação. Com o tempo já vai estar tendo 900 mais na redação. É só ter prática e aprender aos poucos.